Se você está pronto para receber sabedoria e reflexão, não esqueça de deixar seu like, comentar abaixo suas opiniões e se inscrever para mais ensinamentos. Agora, prepare-se para uma jornada de introspecção. Em sua morada interior, onde o silêncio encontra a eternidade, Santa Teresa d'Ávila surge não como uma figura distante da história, mas como uma mestra viva, cuja voz ressoa através dos séculos para guiar as almas sedentas. Ela observa com ternura e profunda compreensão a agitação do coração humano, a busca incessante por um sentido maior em meio às trivialidades do cotidiano. Santa Teresa compreende a alma que se ajoelha, mas sente um vazio, que anseia por uma conexão mais profunda com o divino, mas se vê presa em uma teia de preocupações e ansiedades. Ela sabe que o desejo por uma vida plena, por uma verdadeira prosperidade de espírito, é a centelha divina que habita em cada um, esperando para ser avivada. A grande doutora da Igreja percebe que muitos se aproximam do banquete sagrado, a Santa Eucaristia, com a alma ainda sobrecarregada, incapaz de receber a plenitude da graça oferecida. Com uma sabedoria que transcende o mero intelecto, Santa Teresa revela que a jornada para uma comunhão transformadora começa muito antes de se entrar na igreja. Ela ensina que a preparação da alma é a chave que abre os tesouros celestiais. Essa preparação não é um ritual complexo, mas um ato de amor e sinceridade, consigo mesmo e com Deus. A Santa Carmelita aponta para a necessidade de olharmos para dentro, para o nosso castelo interior, e reconhecermos as pequenas poeiras e teias de aranha que ofuscam o brilho da nossa essência. Ela nos convida a entender que a verdadeira transformação não acontece por acaso, mas é fruto de uma decisão consciente de purificar o coração, permitindo que a luz divina penetre nas áreas mais sombrias e esquecidas de nosso ser, transformando cada fraqueza em uma oportunidade de crescimento e santificação. A alma, segundo a visão teresiana, é como um jardim que precisa de cuidado constante para florescer. Deixar de cuidar desse jardim é permitir que ervas daninhas, os chamados pecados veniais ou imperfeições, cresçam e sufoquem as flores da virtude. Esses pequenos entraves, muitas vezes ignorados, são os que criam uma barreira sutil entre nós e Deus. Santa Teresa, com sua pedagogia espiritual, não foca no medo ou na culpa, mas no amor. Ela mostra que a Eucaristia é o sol que pode revitalizar esse jardim. Mas para que seus raios penetrem profundamente na terra da nossa alma, é preciso primeiro arrancar essas ervas daninhas. A bênção da comunhão plena aguarda aqueles que se dispõem a fazer essa limpeza interior, um ato que atrai milagres de conversão e paz. A jornada que Santa Teresa propõe é, portanto, uma jornada de autoconhecimento e honestidade espiritual. Ela não pede a perfeição, mas a sinceridade do coração que se reconhece necessitado da misericórdia divina. É um convite para deixar de lado as máscaras que usamos, até mesmo diante de Deus, e apresentar nossa alma nua, com todas as suas fragilidades e anseios. Ao fazer isso, preparamos o terreno para que a Eucaristia deixe de ser um simples rito e se torne um encontro pessoal e transformador com o Cristo vivo. Esta é a base fundamental que Santa Teresa estabelece. Antes de buscar as bênçãos externas, é preciso cultivar a bênção interior de uma alma reconciliada e aberta para o amor, a verdadeira fonte de toda a prosperidade. Com a delicadeza de uma mãe espiritual, Santa Teresa revela a primeira grande sabedoria, o primeiro obstáculo a ser superado na jornada da alma, a dúvida sutil na divina providência. Este não é um pecado de negação aberta, mas uma ansiedade corrosiva que se instala no coração, sussurrando medos sobre o futuro, especialmente no que tange ao sustento material e ao dinheiro. Ela explica que essa desconfiança, por mais velada que seja, age como uma porta fechada para o fluxo das bênçãos de Deus. Quando a alma se prende à preocupação excessiva com a prosperidade terrena, ela desvia o seu olhar da única fonte segura e inesgotável. A oração se torna um pedido desesperado por segurança material, em vez de um diálogo de confiança e entrega filial, bloqueando a recepção da paz. Santa Teresa ensina que a confiança na providência
É o alicerce sobre o qual se constrói uma vida espiritual sólida. Viver mergulhado na incerteza sobre o amanhã é como tentar construir uma casa sobre a areia. A cada vento de dificuldade, a estrutura da nossa fé balança. A Santa Mística nos convida a observar os lírios do campo e as aves do céu, como o próprio Mestre ensinou, não como uma lição poética, mas como uma verdade teológica profunda. Deus, que cuida do mínimo detalhe da criação, não deixaria de cuidar de seus filhos amados. A falta de confiança é uma recusa em aceitar esse amor cuidadoso, um apego ao controle que, na verdade, nos aprisiona em um ciclo de medo e escassez, impedindo a manifestação de verdadeiros milagres. Para combater essa desconfiança, Santa Teresa propõe uma oração do coração, uma entrega ativa e diária das nossas preocupações financeiras e futuras nas mãos de Deus. Não se trata de uma atitude passiva ou de negligência com as responsabilidades, mas de trabalhar com a serenidade de quem sabe que não está sozinho. A oração se transforma. Em vez de pedir, dai-me dinheiro, a alma aprende a rezar. Senhor, eu confio em vós para prover tudo o que eu realmente necessito. Aumentai a minha fé. Essa mudança de perspectiva é, em si, um milagre. Ela liberta a alma da tirania da ansiedade e a abre para perceber as pequenas e grandes provas do cuidado divino que acontecem todos os dias, as quais antes passavam despercebidas. Essa entrega confiante é o primeiro passo para desbloquear a verdadeira prosperidade, que é muito mais do que a abundância de bens materiais. A prosperidade que Deus deseja para nós é a da alma que vive em paz, que é generosa, que não se deixa abalar pelas tempestades da vida, porque seu alicerce está firme na rocha do amor divino. Santa Teresa revela que ao confessarmos e entregarmos a nossa falta de fé na providência, permitimos que a primeira grande bênção se manifeste em nossa vida, a liberdade interior. Uma alma livre do medo da escassez é uma alma verdadeiramente rica, pronta para receber a abundância da graça na Eucaristia e partilhá-la com o mundo. Santa Teresa, mergulhando nas profundezas de sua própria experiência, reflete sobre como essa sabedoria floresceu em sua alma. Ela recorda os tempos de sua juventude e do início de sua vida religiosa, quando sua oração era muitas vezes distraída e seu coração dividido. Ela confessa, com a humildade que a caracteriza, que também sentiu o peso da ansiedade e a tentação de confiar mais em seus próprios esforços e nas seguranças humanas do que na provisão divina. Foram anos de uma luta interior onde a sua alma se assemelhava a um jardim negligenciado, com a sede de Deus competindo com as ervas daninhas das preocupações mundanas. Ela compreendeu que não bastava apenas rezar, era preciso aprender a rezar com entrega total, um aprendizado que exigiu paciência e perseverança. O grande insight de Santa Teresa veio em um momento de profunda oração, quando ela finalmente se rendeu por completo, reconhecendo sua incapacidade de controlar todas as variáveis da vida. Foi nesse instante de total despojamento que ela experimentou o que descreveria como um dos primeiros milagres de sua vida interior, uma paz avassaladora que não dependia das circunstâncias externas. Ela percebeu que a sua busca por proteção e segurança nos lugares errados era, na verdade, o que a mantinha cativa. Ao soltar as rédeas e confiar plenamente no amor de Deus, ela sentiu a mão dele a guiar cada passo, a prover cada necessidade de uma forma que ela jamais poderia ter planejado. Essa experiência transformou sua oração e sua vida, tornando-a uma apóstola da confiança inabalável. Continuando sua exposição, Santa Teresa revela uma segunda sabedoria, que se desdobra em duas facetas interligadas: a autossuficiência orgulhosa e a indiferença espiritual. A primeira é a sutil presunção da alma que acredita poder vencer suas batalhas espirituais e materiais sozinha, dispensando a ajuda divina e a proteção dos anjos. É o coração que diz: eu consigo, eu resolvo, esquecendo-se de que toda força e toda vitória vem do alto. Esse orgulho disfarçado de virtude é uma barreira invisível que impede a graça de atuar. A alma autossuficiente não pede ajuda,
pois não se sente necessitada. Consequentemente, não recebe, pois Deus respeita a liberdade humana e não impõe suas bênçãos a um coração fechado e satisfeito consigo mesmo. A Santa de Ávila ensina que a humildade é a porta de entrada para o castelo interior. Reconhecer a própria fragilidade e a necessidade constante da proteção divina não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Ela nos convida a cultivar uma amizade sincera com nossos anjos da guarda, a pedir sua intercessão e proteção em todos os momentos do dia. Essa prática simples quebra a fortaleza do orgulho e nos insere na realidade da comunhão dos santos, onde ninguém luta sozinho. A oração de quem reconhece sua pequenez atrai o olhar de Deus e a assistência de toda a corte celestial, transformando a luta solitária em uma jornada acompanhada e segura sob o manto da proteção divina. A outra face desta sabedoria é a indiferença espiritual, um mal talvez ainda mais perigoso por sua sutileza. É a condição da alma que se acostumou com o sagrado. A missa se torna uma rotina, a oração uma obrigação e a Eucaristia um gesto mecânico. Santa Teresa adverte com veemência contra esse coração morno, que já não se assombra com o milagre do pão e do vinho transubstanciados no corpo e sangue de Cristo. Essa tibieza espiritual esfria o amor, banaliza o mistério e torna a alma impermeável à graça transformadora da comunhão. É como ter o sol à disposição, mas escolher viver em um porão escuro, acostumado com a penumbra e esquecido da beleza da luz. Para reavivar a chama do fervor, Santa Teresa propõe um exercício de assombro e gratidão. Antes de cada missa, a alma deve se recolher e meditar sobre a grandeza do que está para acontecer. Refletir que o mesmo Deus que sustenta o universo se faz pequeno, um pedaço de pão, por amor a cada alma individualmente. Essa contemplação desperta o coração do sono da rotina e o preenche de uma reverência renovada. A indiferença dá lugar à adoração, e a alma se aproxima do altar não mais por costume, mas com um desejo ardente de encontrar o amado. Esta redescoberta do assombro eucarístico é essencial para que cada comunhão seja uma verdadeira fonte de bênçãos e transformação interior. Santa Teresa, com seu gênio prático, não se limita a diagnosticar os males da alma. Ela oferece os remédios, explicando de forma profunda como aplicar seus ensinamentos no cotidiano. Para desarmar a autossuficiência orgulhosa, ela sugere um simples ato matinal de entrega. Ao acordar, antes mesmo que os pensamentos sobre os desafios do dia tomem conta, a alma deve se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, este dia não me pertence, mas a vós. Eu não posso nada sem a vossa graça. Conduzi-me, protegei-me e inspirai-me em cada decisão. Essa oração de humildade estabelece o tom para todo o dia, transformando cada tarefa, por mais simples que seja, em uma colaboração com o divino e abrindo canais para a proteção dos anjos, para combater a indiferença espiritual e reacender o amor pela Eucaristia. A mestra de Ávila recomenda uma preparação remota e próxima. A preparação remota consiste em cultivar, durante a semana, uma vida de oração e leitura espiritual, que mantenha a alma conectada com as realidades do céu. A preparação próxima, por sua vez, acontece nos momentos que antecedem a missa. Santa Teresa aconselha a chegar à igreja um pouco mais cedo, não para conversar, mas para silenciar o coração. Nesse silêncio, a alma pode ler uma passagem do Evangelho, meditar sobre a paixão de Cristo ou simplesmente repetir uma jaculatória de amor e desejo, como: Meu Jesus, eu anseio por vós receber em minha alma. A aplicação prática desses ensinamentos vai além, tocando a forma como lidamos com os desafios da prosperidade e do dinheiro. Ao entregar a preocupação com a providência e abandonar a autossuficiência, a alma começa a experimentar uma nova liberdade. A busca por dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade para se tornar parte de um trabalho santificado, oferecido a Deus. A pessoa continua a trabalhar com diligência, mas agora o faz com a paz de quem coopera com um Pai amoroso. Isso permite que a generosidade floresça,
pois a alma que confia não teme a falta e se torna um canal de bênçãos para os outros, descobrindo que a verdadeira prosperidade está em dar e receber livremente. Essas práticas diárias de oração e conscientização são o que Santa Teresa chama de arar a terra da alma. Cada ato de humildade, cada momento de adoração, cada entrega confiante remove uma pedra e prepara o solo para receber a semente da graça divina na Eucaristia. Os milagres começam a acontecer não de forma espetacular, mas na transformação gradual do coração. A alma se torna mais serena, mais paciente, mais amorosa. A comunhão deixa de ser um evento isolado para se tornar o ápice de uma semana vivida em união com Deus. E seus efeitos se prolongam, nutrindo a alma e fortalecendo-a para os desafios da vida, revelando a verdadeira essência de uma vida abençoada. Santa Teresa fala então sobre o processo de crescimento espiritual como uma jornada contínua, uma escalada paciente pela montanha do aperfeiçoamento interior. Ela adverte contra a ilusão de uma conversão instantânea e definitiva, que resolve todos os problemas de uma só vez. A vida da alma, ela ensina, é um caminho de progresso gradual, com avanços e recuos, momentos de fervor e períodos de aridez. O importante não é nunca cair, mas sempre se levantar com a ajuda da graça de Deus. Cada vez que a alma reconhece um de seus pecados ou imperfeições e o apresenta a Deus com humildade, ela sobe mais um degrau, mesmo que a subida pareça lenta e árdua. A perseverança neste caminho é a verdadeira marca da santidade. Nesse processo, a oração é o oxigênio da alma. Santa Teresa insiste que a jornada espiritual é impossível sem uma vida de oração constante, mas não se trata de uma oração de muitas palavras, e sim de muito amor. É um diálogo íntimo e silencioso com aquele que sabemos que nos ama. É nesse encontro diário que a alma se fortalece, que as verdades da fé deixam de ser conceitos abstratos para se tornarem experiências vivas. É na oração que recebemos a luz para enxergar nossas misérias, a força para combatê-las e o consolo para perseverar. Este crescimento espiritual, nutrido pela oração e pela Eucaristia, é o que gradualmente transforma a alma, tornando-a cada vez mais semelhante a Cristo e capaz de irradiar sua paz e amor ao mundo. Com profunda empatia, Santa Teresa aborda as dúvidas e dificuldades que inevitavelmente surgem no caminho espiritual. Ela reconhece que a alma, mesmo decidida a mudar, enfrentará momentos de desânimo. Haverá dias em que a oração parecerá seca, a fé vacilante e os antigos pecados e maus hábitos parecerão mais fortes do que nunca. O inimigo da alma, ela adverte, aproveitará esses momentos para sussurrar pensamentos de desesperança. Você não vai conseguir. É inútil tentar. Deus não está te ouvindo. A Santa Doutora ensina que a chave para superar essas provações não é a autoconfiança, mas uma confiança ainda maior na misericórdia de Deus. É precisamente quando nos sentimos mais fracos que devemos nos agarrar com mais força à oração. A superação dessas dificuldades reside em uma virtude fundamental, a paciência consigo mesmo e a perseverança na prática espiritual. Santa Teresa compara a alma a uma planta que precisa de tempo para crescer e dar frutos. Não se pode esperar uma colheita imediata. Quando a aridez espiritual chegar, a alma não deve abandonar a oração. Pelo contrário, deve oferecê-la a Deus como um sacrifício de fidelidade. Cada ato de fé realizado em meio à escuridão é extremamente valioso aos olhos de Deus e fortalece a alma de maneira profunda. A superação não significa a ausência de lutas, mas a decisão de continuar lutando, confiando que a graça de Deus é a nossa verdadeira proteção e força. Expandindo sua sabedoria, Santa Teresa fala sobre a importância transformadora do espírito de gratidão e da humildade. Ela revela que outros dois grandes entraves para a alma são a murmuração e o apego desordenado ao mundo, ambos antíteses diretas da gratidão. A murmuração, o ato de reclamar constantemente das circunstâncias, das pessoas e da própria vida, é um veneno que contamina a alma. Ela fecha o coração para as bênçãos que já existem
e impede a percepção da ação de Deus. Uma alma que murmura está sempre focada no que falta, incapaz de ver a abundância que a cerca. A gratidão, por outro lado, abre os olhos do coração e transforma a percepção da realidade, permitindo encontrar motivos para louvar a Deus, mesmo nas dificuldades. O apego desordenado, especialmente ao dinheiro e às seguranças terrenas, é outra forma de ingratidão, pois demonstra uma falta de confiança na suficiência de Deus. Quando o coração está ansiosamente apegado à prosperidade material, ele se torna pesado, incapaz de se elevar às realidades espirituais. Santa Teresa ensina que a humildade e a gratidão andam de mãos dadas. A alma humilde reconhece que tudo o que tem e tudo o que é um dom gratuito de Deus. Desse reconhecimento brota uma gratidão espontânea, que se torna uma poderosa forma de oração e proteção. Uma alma grata é uma fortaleza que o inimigo dificilmente consegue penetrar com suas setas de descontentamento e medo. Finalmente, a mestra espiritual ensina como reconhecer e responder aos sinais e inspirações divinas, os delicados toques de Deus na alma. Ela explica que à medida que a alma se purifica, através da oração e da luta contra seus pecados e apegos, ela se torna mais sensível à voz de Deus. Esses sinais divinos raramente são milagres espetaculares. Na maioria das vezes, são moções interiores, inspirações sutis para realizar um ato de caridade, uma paz inexplicável que inunda o coração após a oração, uma clareza súbita sobre um problema que parecia insolúvel, ou uma sensação renovada de propósito e alegria. Reconhecer esses sinais é fundamental para o crescimento na vida espiritual. Responder a esses sinais é o que fortalece a nossa amizade com Deus. Cada vez que a alma corresponde a uma inspiração divina, por menor que seja, ela demonstra seu amor e sua confiança, e se torna mais apta a receber novas e maiores graças. Santa Teresa encoraja a alma a estar atenta a esses sussurros do Espírito Santo, no silêncio do coração. A resposta a esses convites divinos, seja através de uma oração de agradecimento, de uma mudança de atitude ou de uma ação concreta, é o que torna a fé viva e operante. É assim que a alma aprende a dançar ao ritmo da graça, permitindo que Deus a conduza a uma união cada vez mais profunda e a uma vida de autêntica bênção e santidade. Ao concluir sua profunda reflexão, Santa Teresa une todos os fios de sua sabedoria em uma tapeçaria de amor e esperança. Ela reitera que o caminho para uma vida de plenitude, de verdadeira prosperidade e de união transformadora com Deus na Eucaristia passa inevitavelmente pela senda da purificação interior. Não se trata de um caminho de autoflagelação ou de tristeza, mas de uma jornada libertadora que remove os pesos que impedem a alma de voar. Confessar a dúvida na providência, a autossuficiência, a indiferença, a murmuração e o apego não é um ato de humilhação, mas de elevação, um gesto de amor que permite a Deus realizar seus milagres de transformação no mais íntimo do nosso ser. Com o coração de uma mãe que anseia pelo bem de seus filhos, Santa Teresa deixa um convite final, um chamado à ação que ecoa na profundidade da consciência. A pergunta que ela dirige a cada alma não é uma acusação, mas um apelo terno e urgente. Você está disposto a embarcar nesta jornada de autoconhecimento e cura? Você está pronto para apresentar a Deus, com sinceridade e confiança, as amarras que prendem seu coração para que Ele possa desatá-las? A promessa não é de uma vida sem lutas, mas de uma vida com sentido, com paz e com a presença constante de um Deus que é Pai, amigo e esposo da alma. A decisão de começar essa jornada, hoje, agora, é o primeiro passo para destravar uma torrente de bênçãos e viver cada Eucaristia como o céu na terra.